Josué capítulo 9, a partir do verso 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? Até aqui, meus irmãos. Irmãos, esse capítulo 9 de Josué é muito conhecido, pois é um acordo dos gibeonitas com Josué. Esse acordo, quando o pastor tem orado aqui sobre os dons de cada um de nós, todos nós temos dons, porém, precisamos entender, a nossa vida é feita de escolhas, é feita de alianças. Escolhas e alianças podem ser perigosas. Depende como que nós vamos agir, nós vamos poder estar levando algo muito terrível para a nossa vida e para a nossa família no nosso futuro. Muitas pessoas poderão ser atingidas com nossas escolhas e alianças. Então, precisamos estar sempre alinhados com Deus. Buscar a Deus a todo momento, sabendo se aquilo ou aquela aliança, ou vou abrir um negócio, se é de Deus ou não. Precisamos estar sempre na direção. O povo de Deus viveu muito tempo no deserto. Então, eles fizeram algumas escolhas. Porém, todos aqueles que saíram do Egito não chegaram na terra prometida. Só chegaram na terra prometida aqueles que nasceram naquele caminho. O povo de Deus ficou muitos anos no deserto. Obrigado. Precisamos entender que quando passamos pelo deserto, não podemos murmurar. Precisamos viver o nosso deserto também, porque o nosso deserto é o lugar de aprendizagem. E se é lugar de aprendizagem, por que não buscar a Deus e pedindo discernimento, pedindo prudência nas nossas decisões? Precisamos disso. Em Deuteronômio, no capítulo 7, vemos algumas coisas, algumas proibições que Deus fez. Nossa irmã Carita pode nos ajudar? Deuteronômio 7, a partir do verso 1, fala assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, ao quais vais para possuir, e tiveres lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus, e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, e destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás as tuas filhas para os teus filhos.
Amém? Então podemos entender aqui que Deus já tinha falado para o povo que eles não podiam fazer alianças com aquele povo daquela terra, porque eram alianças perigosas. Os gibeonitas vieram com algumas astúcias, assim como eu li, a partir do verso 4, fala que eles usaram astúcias. Essas astúcias que podemos entender, trazendo para os dias de hoje, são várias artimanhas em que Satanás vai fazer na nossa vida, trazendo desde lá do Éden, assim como ele iludiu Eva a comer o fruto, porque o fruto que Eva comeu era para dar o entendimento, e Satanás fez o quê? Queria mostrar para ela que Deus queria privá-los de algo que era de direito, porque Deus primeiramente falou que eles podiam comer todas as frutas, porém tinha uma que eles não poderiam comer. Então Satanás é astuto, e os gibeonitas aqui foram muito astutos também. Se vestiram maltrapilhos, se vieram falando que estavam numa terra distante, porque os calçados deles eram velhos, e o pão que eles tinham era bolorento. Então, talvez o povo até olhou para eles e acreditou que fosse algum momento. Porém, eles, na astúcia deles, eles conseguiram, olha que interessante, seguindo na Bíblia, no verso 6, eles vieram até Josué e disseram a ele e aos homens: viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. Então, ou seja, eles quiseram impor ou pressionar Josué para fazer esse acordo. Mas quando nós formos olhando, porque o diabo arma ciladas, ele não enfrenta-nos cara a cara, porque todos aqueles povos que enfrentaram, ou que Josué enfrentou cara a cara, ele derrotou eles. Amém? Josué derrotou todos. Então naquele momento ele era imbatível, ninguém queria lutar contra ele. E o povo, sabendo disso, organizou, armou uma astúcia, um plano, uma estratégia para poder se safar dessa, de serem mortos. Só que Josué acabou fazendo aliança com eles. Seguindo mais, nós vemos que eles não consultaram a Deus para fazer essa aliança. Quando nós não consultamos a Deus para fazer alianças, as nossas alianças serão mal sucedidas. Será que Deus quer ou não quer que eu abra o meu negócio? Aquele projeto que Deus colocou no meu coração, será que Deus quer que eu monte ele ou não? Será que aquele casamento que eu quero realizar, ou no namoro que eu estou hoje, será que é de Deus ou não? Então eu preciso perguntar a Deus, fazer perguntas diretas. Não preciso ficar enrolando. Posso fazer perguntas diretas. Quem eram os gibeonitas naquele momento? Eram aliados ou inimigos? Quem eram eles? Israel não poderia fazer aliança com eles, porque Deus já tinha determinado. Qual que é o problema? Quando chegamos, eu falei aqui em aliança, falei também em casamento. Quando pensamos em casamento, pensamos uma aliança eterna, ou aliança aqui na terrena até a eternidade com Cristo. Então, um casamento é muito difícil tomar uma decisão rápida, ou com algo que talvez eu tenha dúvida no meu coração. Uma certa ocasião, tinha um rapaz que era novo convertido. Ele não, digamos que ele era convencido. Ele não era ainda convertido, porque ele era novo convertido. E certa vez,
ele conheceu uma moça lá do mundo, que se dizia que um dia ela tinha estado na igreja. Mas, família dela, crente, evangélica, porém, ele ficou iludido, porque no primeiro momento, ele pensou assim, não, a família dela é evangélica, então vai ser um casamento bem sucedido. Só que ele a conheceu não dentro da igreja, ele conheceu ela lá fora, no mundo, e lá no mundo, jaz o maligno, então, lá é perigoso. E acabou que esse rapaz fez uma aliança com essa moça, e levou ela para o altar. Só que, todos os passos, todos os momentos da vida deles, inclusive no namoro, tudo se mostrava que não era pessoa de Deus, ou não era um casamento de Deus, por causa das atitudes. O que começa errado, termina errado. Isso é nítido e certo. Se eu começo algo errado, com certeza o final será trágico. Muitas pessoas serão prejudicadas, talvez seremos humilhados, muitas pessoas sairão feridas. Quando pensamos em relacionamento, pensamos em algo duradouro. Precisamos pensar nesse momento, porque uma sociedade empresária, você junta duas pessoas e faz uma sociedade, abre uma empresa. Eu e a minha esposa abrimos uma empresa, nós somos sócios. Só que a gente procura separar as coisas. O que é negócio, o que é relacionamento. Precisamos ter isso claro na nossa mente. Só que uma aliança empresária, você pode desfazê-la. Alguém vai sair prejudicado. Alguém vai sair ferido. Ou alguém vai sair endividado. Porque não foi pensado. Muitas vezes, nós fizemos isso na nossa vida. Em escolha de amizades, escolha de namoros, de esposo ou esposas do nosso cônjuge, nós também fizemos isso. E qual que é o problema disso? O julgo desigual. Quando pensamos em julgo desigual, muitas vezes usamos até a palavra para falar assim, ah, mas ele vai se converter, ela vai se converter. O meu sócio é ruim, mas ele vai melhorar. É um baita negócio, porque tem dinheiro envolvido. Então, eu troquei, talvez, o dinheiro, aliás, a presença de Deus pelo recurso, naquele momento. Falando em negócio. Falando em relacionamento, eu quero falar uma coisa para vocês. Um cônjuge incrédulo, somente... aliás, em 75% das situações, ele se converte. Somente. Se eu trazer isso para um negócio, será que não é a mesma coisa? Eu estou fazendo uma aliança. Alianças são perigosas. Acordos são perigosos. Deus nos mostra. Talvez nós não estamos com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Só que se orarmos e pedirmos direção, Deus usa o pastor na nossa igreja para falar. Deus usa pessoas para falar. Deus usou um jumento para falar. Então Deus usa pessoas aqui nessa terra. Quando olhamos nesse capítulo 9, e aí voltamos em Deuteronômio 7, vemos que Deus fala o porquê que ele não queria que eles fizessem acordo ou alianças com esse povo, porque era um povo pagão, idólatra. E na maioria das pessoas, ou na maioria dos casos, a idolatria vai prevalecer.
Não queira você ser o crente. Dizer, não, porque eu sou crente, eu estou lá dentro da igreja, nada vai me acontecer. Porque é nesse momento que acontece. Nós somos falhos, nós somos fracos. Muitas vezes deixamos o nosso ego sobressair. Deixamos o nosso emocional, o nosso sentimento nos iludir. A nossa mente, a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Não podemos deixar a nossa mente nos enganar. Temos que estar antenados na voz do Espírito. Amém? Vamos seguindo aqui. Quando formos pensar sobre essa aliança, que Deus não queria que os israelitas fizessem com o povo daquela terra, Deus já estava preocupado com o seu povo, porque Ele conhecia o que ia acontecer. Ele já sabia do futuro desse povo. Hoje no mundo, temos muitas religiões, várias, mais de 6.000 no mundo inteiro. Porém, não faça aliança pensando na religião, em religiões que não pregam Jesus na cruz. Porque Jesus foi crucificado. Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso único caminho a Deus é por Jesus Cristo. Se tem alguma religião que não fala sobre isso, cuidado, é uma aliança perigosa. É uma escolha perigosa. Precisamos entender isso. Números 33, 55. Deus vem advertir o seu povo sobre essas alianças. Números 33, 55. Amém? Mas se não lançardes fora os moradores desta terra diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apartai-vos-ão da terra em que habitardes. Veja o que Deus tem falado aqui. Se não tirasse o povo, ou não eliminasse aquele povo que estava na terra, eles iam ser como espinhos para os israelitas. Temos que cuidar com as alianças. Nós estamos levando para dentro da nossa casa espinho. Quem que quer levar espinho para dentro de casa? Para dentro da sua vida, para dentro do seu negócio? Eu creio que ninguém. A sua empresa, assim como a igreja, tem que ser limpa, imaculada. Nós queremos morar no céu. Amém? Quando tomamos algumas decisões, já falei aqui de fazer perguntas, precisamos falar para Deus se Ele aprova. Deus permite algumas coisas, mas temos que entender se Ele aprova aquele relacionamento ou aquela aliança, se ela não vai se tornar uma aliança perigosa para o nosso futuro ou para a nossa família. Porque depois de firmar essa aliança, terá as consequências. Cuidado com as mentiras. Se começa com mentira, pensa como é que vai terminar. Se tudo já começa errado, como que vai ser conduzido no decorrer do caminho? A minha vida e a sua vida tem que ser correta. A Bíblia fala que lá no céu não vai entrar pela metade, vai entrar limpo, por completo. Ficará de fora se você não estiver limpo. Cuidado com a sua aliança. Você está salvo? Eu me faço essa pergunta todo dia, de manhã cedo quando eu acordo. E quando eu vou dormir, eu também me pergunto: o que eu fiz hoje durante o dia que desagradou a Deus? Será que Deus está feliz comigo? Com os contatos que eu tive? Com as alianças que eu fiz naquele dia? Eu não sei. Eu tenho que perguntar a Ele. É Ele que vai me responder.
Muitas vezes eu fico triste. Outras vezes eu fico feliz. Fico triste porque Deus fala que não era para mim ter feito aquilo. O que eu faço? Peço perdão. Que é o que precisamos nos fazer. Se humilhar perante Deus. Quando pensarmos em outra situação, pensamos em pressão psicológica. Eu li aqui que aquele povo chegou e falou para Josué: faça-nos aliança agora. Por que não pode esperar para amanhã? Por que tem que ser hoje? Alguém vai perder com isso? Por que tem que ser coisa rápida? Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Para todas as coisas. Para nascer e para morrer. Para plantar e para colher. Cuidado com o que você planta. Eu plantei muita coisa errada na minha vida. Paguei um alto preço, estou pagando. E eu sei até quando que isso vai durar. Então precisamos todo dia pedir perdão e misericórdia. Deus é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas precisamos nos encontrar com esse Deus todos os dias. Todos os dias. Várias vezes por dia. A Bíblia fala: orai sem cessar. Precisamos entender isso. Josué, no 16, no 9:16. E sucedeu que ao fim de 3 dias depois fizeram o acordo com eles, porque eles fizeram o acordo, mas não consultaram a Deus. Então eles fizeram o acordo. Descobriram que eles eram vizinhos e moravam ali. Olha só, como que vai ser isso? Você descobrir depois que você fez uma aliança com a pessoa errada. Você se uniu a uma pessoa que Deus não queria que você se unisse. Deus está falando com você? Deus falou comigo demais nessa palavra. E está falando até agora. Isso está queimando aqui dentro de mim. Porque eu me vi nessa história. E paguei alto preço. Estou pagando. Muitos de vocês, muitos de nós, talvez, fizemos alianças erradas. Fizemos escolhas erradas. Porque nós não estamos livres disso. Porém, precisamos entender. Se fizemos aliança errada, talvez chegue um momento que Deus mostra que precisamos desfazê-la. Ah, mas eu vou pagar um preço muito alto para me desfazer essa união. Ou esse negócio, essa empresa, essa sociedade. Mas eu consigo fazer. E no casamento? Será que vai ser fácil? Será que eu consigo? Nós não podemos brincar com isso. Eu e a minha esposa somos uma só carne, depois de casados. Porque nós fizemos um juramento. E a Bíblia aqui está falando. No versículo 15, e Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, e que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestavam juramento. Então eles prestaram juramento. E Deus é testemunha. Josué 9:19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Então eles juraram perante Deus. Olha o que Malaquias 2:14 fala. Que o Senhor é testemunha. Malaquias 2:14. E dizes: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti
e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Olha só que forte isso. É Deus advertindo isso, também no casamento. Para encerrar, eu vou falar sobre algumas consequências de alianças erradas, de alianças perigosas. Você usará toda a sua força para defender o inimigo, toda a sua força. O tempo não anula a sua aliança. Olha o que aconteceu por causa dessa aliança de Josué. No tempo de Juízes, se passou 330 anos, quase 400 anos depois de Josué. Saul entrou numa batalha e derrotou os gibeonitas. Ele derrotou. 2 Samuel 21 primeiro. Fala que teve fome por causa dessa aliança. Então foi por causa da aliança, depois de mais de 400 anos, teve fome naquele lugar. E ninguém estava entendendo por quê. Só que Saul matou um povo que não deveria ter matado. Porque eles fizeram aliança com o povo de Deus. E automaticamente eles eram povo de Deus, porque eles estavam misturados. Deus pede nessa noite: cuidado com a sua aliança, com a aliança que você fará.